Em nome do Dr. Ricardo Tedeschi Matos, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Piracicaba, estendemos as nossas cordiais boas-vindas, que todos possam participar, aproveitar essa rica palestra. Convidamos a doutora Ana Paterniani. Doutora Ana é médica psiquiatra e diretora social da APM Regional Piracicaba. Doutora Ana. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que retomamos aqui as nossas lives, hoje com a colega Alessandra Netti, psicóloga querida, e dando as boas-vindas, como o Ricardo falou, para todos os nossos convidados. Essas lives têm o objetivo de levar informação de boa qualidade para a nossa comunidade e aproximar a nossa casa do médico, então, de toda aí a sociedade, né? Levando informação de boa qualidade, sobretudo de saúde mental, que estamos todos tão necessitados, né? De saúde mental, né? Com tantos preconceitos, tabus e mitos, então vamos aprender com a Alessandra. Ricardo, por favor, faça a apresentação da nossa colega e vamos aprender e aproveitar essa noite com bons conhecimentos, agradecendo a presença de todos. Obrigado, Ana. Nós temos a honra de ter conosco a psicóloga e neuropsicóloga Alessandra Netti. Ela vai discorrer sobre o tema as emoções e as ondas cerebrais. A palavra é sua, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E esse tema é um tema que eu fico muito feliz de poder compartilhar, que ele é um processo na minha vida, assim, 24 anos de formada, eu vim construindo, né, o que hoje eu vou trazer aqui para vocês, né? As ondas cerebrais e as emoções, é uma coisa que a gente vê as emoções no consultório desde sempre. E ao longo do meu processo profissional, eu fui chegando, né, em novos olhares. Então, fui para a neuropsicologia, e com o processo de conhecimento de como o cérebro funcionava, aí eu fui fazer um curso de reabilitação neuropsicológica, e dentro desse olhar da reabilitação, eu cheguei, então, nesse trabalho do neurofeedback, que é o olhar das ondas cerebrais. E eu fiquei muito encantada, porque depois de quase 20 anos de atendimento, muitas coisas se encaixavam, né? Então, hoje eu vou compartilhar uma parte, bem pouquinho, do que é esse olhar aí das ondas cerebrais, do quanto que elas refletem, às vezes, nas nossas emoções, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Aqui, as nossas ondas cerebrais, elas acontecem de 1 a 100 Hz, assim, né? A gente não tem uma medida exata, a gente vai falar hoje do padrão das ondas 1 a 38 Hz, tá? O que são esses Hertz? São as ondas, né, que acontecem no nosso cérebro. Então, a gente tem as ondas delta, que é de 1 a 4 Hz, teta, que é de 4 a 7, alfa, que é de 8 a 12, SMR, que é de 12 a 15, beta, que é de 12 a 38, e gama acima de 38. Aqui são os traçados. Se a gente for pensar num eletro, né? Foi lá, fez o eletro. São esses traçados que a gente vê. Então, quando a gente vê um traçado mais longo, né? Menos picos, a gente está falando de ondas delta, que é uma onda mais lenta,
Depois a gente tem uma outra onda que também é lenta, só que ela é um pouquinho mais rápida, que a gente chama de onda teta, de 4 a 7, e os traçados aqui sucessivamente, como vocês estão vendo, que vai ficando com mais picos, tá? O que são os hertz? É o impulso nervoso. Esse impulso nervoso é o que acontece, é a corrente elétrica que vai passar pelo neurônio. Então, a gente precisa dessa corrente elétrica pelo neurônio para que ele aconteça no nosso cérebro, para acontecer um com o outro, para dar encadeamento. Agora eu vou pôr um vídeo, só para mostrar como é que funciona. Eu achei muito interessante esse vídeo de como isso se fixa, tá? Magnified 10,000 times, this is a single human brain cell. Your brain has 100 billion of them. Everyone is connected to thousands of others through their tiny branches, and each join adds a little bit more to the intricate picture of who we are. But as children, the connections are still being made. Like a plant exploring its surroundings, brain cells like these are growing their branches, constantly reaching out to each other. Learn to ride a bike and you wire up a tiny part of the brain. Learn a new word or how to catch a ball and you forge new links. And with difficult tasks, like writing, it's only by doing the same thing over and over again that the connections are made strong. In the end, they take root and stay with us for the rest of our lives. Então, eu achei interessante esse vídeo para mostrar essa questão da corrente elétrica e do quanto que ela é importante para ela ir acontecendo e se fixando, né, no nosso vida. Aí, eu coloquei aqui algumas imagens só para a gente pensar um pouquinho. A gente está falando hoje um pouco das ondas, as emoções e as ondas cerebrais, né? E aí me fez lembrar daquele filme... Ai, me fugiu o nome desse filme agora... Divertidamente, né? E aí tem a alegria, tem a tristeza, tem a raiva, tem a imaginação. Então, eu fiquei pensando, né, de vocês poderem pensar um pouquinho, então, como é que funciona? Porque a gente imagina as emoções aqui, né? Só que hoje a gente vai poder pensar um pouquinho nessas emoções que a gente sente aqui, como elas acontecem aqui, né? Então, tentem imaginar como que o cérebro vai funcionar, né, quando você está alegre, né? O que será? Será que acontece com o nosso cérebro? Quais são as ondas que vão estar ativadas, né? Quando a gente está triste, quando a gente está com muita raiva e quando a gente está imaginando, está criando, tá? Então, isso a gente vai falar durante o processo da palestra. Aí o medo, né? Esqueci de falar o medo. O medo também, né? Como será que ele acontece dentro do nosso cérebro também, quando a gente está com medo? Então, a gente vai começar a falar sobre as ondas delta. As ondas delta são as ondas mais lentinhas do nosso cérebro, tá? As ondas delta, elas são produzidas lá no tronco cerebral. Elas são muito comuns nos bebês, né, e crianças pequenas. E conforme a gente vai envelhecendo, essas ondas delta, elas vão diminuindo. Então, por isso que o nenê dorme tanto, as crianças pequenininhas também dormem tanto, porque elas estão produzindo muito mais onda delta. Eles têm um sono profundo também, né, tanto adultos,
né? Que também tem um sono muito profundo, se está muito em desequilíbrio, ele também é produzido pelas ondas delta, mas normalmente as crianças e os bebês, eles acabam dormindo mais porque eles têm naturalmente uma produção maior das ondas delta. As ondas delta, elas estão relacionadas com a mente mais inconsciente e com os cardíacos e digestivos. Quando a gente pensa que é uma onda delta, se ela está em excesso no nosso cérebro, ela pode indicar uma das coisas, um TDAH, né? E problemas de aprendizado. Então, acho uma coisa importante que eu esqueci de falar, que nosso cérebro produz todas as ondas. A delta, a teta, SMR, beta e gama. Todos nós temos todas as ondas, né? Menos um bebê que ainda está em seu processo de desenvolvimento. Mas como a gente vai crescendo, a gente vai produzindo todas. A única questão é que, dependendo do quanto ela está, se ela está acima do esperado ou abaixo do esperado, a gente vai desencadear um cérebro disfuncional, tá? As ondas delta, também, quando você faz um mapeamento ou um eletro, ela também pode aparecer em alguma área do cérebro onde teve uma lesão. Então, você teve uma batida, ali vai ter uma leitura, assim como se fosse onda delta, ou seja, não está tendo muita produção de ondas, uma parte que lesionou, né, que às vezes não causou nenhum trauma craniano, traumatismo, nada disso, mas fica lá marcado. O nível adequado de ondas delta, ela favorece e cuida do sistema imunológico, do descanso e da capacidade de aprender. Então, quando você aprende, faz os seus aprendizados durante o dia, e você é capaz de, no momento certo, ter a sua produção de delta, seja, né, durante o dia, ou seja, dormindo, você vai aprender a assimilar os conteúdos. Por isso que hoje a gente fala-se tanto, né, acho que nunca falou tanto sobre o sono e sobre o repouso, né, para a gente poder aprender os conteúdos, né, e é um grande problema que a gente tem hoje, né, as crianças, né, infelizmente, jovens, que ficam muito no celular. Então, na hora que eles têm que dormir, poder fazer seus processos de sono e restauro, eles não estão fazendo, né? Esse aqui também é um vídeo sobre os bebês, as medidas aqui. Reparem quantos pontinhos eles estão medindo no cérebro dessa criança. Baby's brain is just the same as an adult's, only smaller. But it's not. A baby's brain is nowhere near finished. New connections between the 100 billion brain cells are being made all the time. Throughout babyhood, the brain is sculpted, so our experiences in our first few years will determine the brain that we have as adults. Isso, então, eu achei importante, a gente está falando do sono, né? Então, quanto mais a gente puder cuidar, né, de um bebê, preservar, deixar com que ele durma, né? Que às vezes existem algumas preocupações, não vai dormir durante o dia, senão ele não dorme à noite. Não, o bebê precisa, né? O bebê, quanto mais ele dormir, ele, no momento certo, né, da idade dele, ele vai poder formar o cérebro dele para quando ele tiver adulto. Baby's brain. Depois as ondas teta. É a onda um pouquinho mais rápida, mas ainda está dentro do grupo de ondas lentas, tá? As ondas teta, elas acontecem de 3 a 8 Hz. Quando eu falo de 3 a 8, ou de 1 a 4, então, assim, depende da literatura, tem livros que falam que é de 4 a 9, então, assim, às vezes uma pequena diferença a gente às vezes vai encontrar, mas, no modo geral, tá? A gente tem aqui as ondas teta. As ondas teta, elas estão relacionadas com a capacidade imaginativa e quando experimentamos emoções profundas.
ou quando deixamos a imaginação solta, né? O cérebro, as ondas θ, quando você usa o cérebro, você gasta muita energia, você se esforçou muito mentalmente, as ondas θ ganham, depois elas tomam posse da gente, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, eu fiquei estudando, fiquei relendo, fiquei pegando mais alguma informação para trazer para vocês. Assim, foi um dia que eu dediquei basicamente para essa palestra. Então, depois que terminar essa palestra, provavelmente eu vou produzir um monte de onda θ, porque aí dá aquele relaxo, né? Então, o meu cérebro está produzindo onda beta agora, né? Está produzindo aqui agora, fazendo acontecer. Mas depois, quando a gente tem essa demanda de esforço, a gente entra num repouso, né? É onde você, às vezes, tá mais solta, tá tranquila. As ondas θ, ela tem uma origem no tálamo, tá? E picos elevados de θ podem estar relacionados à depressão e à falta de atenção. Então, quando a gente faz uma medida, né, do mapeamento das ondas cerebrais de uma pessoa, se você vai lá e tudo isso é medido de acordo com a idade, tá? Então, quando você tem uma pico muito grande de um adulto com muita onda θ, isso pode estar relacionado, às vezes a pessoa vem para a terapia ou buscar o neurofeedback, né, porque ela está muito deprimida, ela não está entendendo o que está acontecendo, aí você vai medir e você vai ver que aquela pessoa está tendo um pico grande de θ, né? Tem que ter θ no cérebro? Tem os momentos que vai produzir θ também, só que se aquilo fica mais permanente e ele tem uma produção maior do que o esperado, então pode estar relacionado, né, à depressão e também à dificuldade de atenção. Por quê? Porque você está naquele mundo interno, essas ondas mais lentas são ondas que você está voltado para o seu mundinho, você não está para fora, você está para dentro. Né? Então, quando você está para dentro, você está no teu mundo interno. Às vezes é uma imaginação solta, mas às vezes é uma imaginação negativa, a pessoa está tendo pensamentos negativos, né? Não está conseguindo, fica naquelas experiências emocionais profundas. Então, a gente também, é por isso que eu falo que foi um acréscimo riquíssimo, né, na minha vida profissional enquanto terapeuta, porque às vezes aquela pessoa ela não quer estar daquele jeito, mas a produção de ondas cerebrais dela vai fazer com que ela, mesmo ela não querendo, ela vai estar mais deprimida, ela vai estar mais desatenta. Então, às vezes a pessoa vem se queixar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler relatórios, eu tenho que produzir, e eu não estou conseguindo me concentrar, não consigo estar atenta, né? Então, isso a gente vai fazer um mapeamento, a gente vê que a pessoa está tendo muita onda θ. E depende da área do cérebro também, né? Então, a gente para ter mais ondas, as ondas todas, elas têm que acontecer na medida certa e no lugar certo. Você tem muita onda θ na área frontal do cérebro, você vai ter muita dificuldade atencional, tá? E picos muito baixos podem estar relacionados à ansiedade e estresse, né? E baixa consciência emocional. Então, se você não tiver aquele padrão de onda θ produzindo no seu cérebro, você vai ser uma pessoa muito ansiosa, né? Às vezes está produzindo muitas ondas rápidas sem ter aquele encaixe perfeito, harmônico dos momentos que a gente precisa também das ondas θ. O nível adequado de ondas θ favorece a criatividade, a conexão emocional e a intuição. Então, por exemplo, se você vai fazer um mapeamento de um artista, um músico, você vai ver que ela tem mais onda θ, né? Mas isso é natural do artista. O artista, ele vai estar no mundo mais interno do que externo. Então, até isso a gente também tem que fazer uma leitura adequando, mesmo que a pessoa esteja, né, às vezes, porque o artista, ele tem uma oscilação de humor, ele tem uma tendência a estar mais deprimido, né? Por quê? Porque naturalmente ele produz mais onda lenta, porque o mundo interno dele é muito criativo, muito cheia de imagens, isso é o que produz mais onda θ.
né? E aí a gente também tem que trabalhar uma medida harmoniosa para que essa pessoa não perca isso, tá? As ondas alfa. As ondas alfa, elas acontecem de 8 a 12 Hz. Ela começa a falar, a gente começa a falar aqui de uma onda mediana. Então, a gente falou das ondas lentas, agora a gente vai começar a falar das ondas médias, né? As ondas alfa, elas surgem na intermediação do estado de calma, mas não do sono, tá? Você não está dormindo, mas você está ali relaxado. É um estado de relaxamento, ele é muito favorável para quando você está meditando, ou quando você está só tranquilo no sofá, você está ali, você não está dormindo, você está ali escutando às vezes a televisão, ou está ali no seu celular, alguma coisa, você sabe que você não está dormindo, mas aí, ao mesmo tempo, você não está ativo, não está correspondendo, você está só num estado de relaxamento consciente, né? Ou também na cama, descansando sem dormir, tá? A gente produz ondas alfa. Um nível elevado de alfa nos impede de focar a atenção sem forças para realizar as tarefas, né? Então, às vezes a gente vai fazer mapeamento e a gente percebe que aquela pessoa tem muita onda alfa, principalmente na área frontal do cérebro. Aí a gente pergunta para a pessoa, você procrastina muito? Como é que é para você fazer as coisas? Eu deixo sempre, não tem mais prazo, aí eu vou e faço, né? Então, isso é um pico alto, elevado de onda alfa, né? Porque a pessoa, ela não tem aquela força, ela está mais nesse estado mais relaxado, só que às vezes a vida tem que acontecer, só que ela está produzindo muita onda alfa no cérebro, e aí faz com que ela sofra para fazer acontecer isso, né? As atividades, entregar nos prazos. Um nível baixo de alfa se relaciona com ansiedade, estresse e insônia. Então, se você não tem também um adequado de alfa, você também vai estar só produzindo o padrão rápido de onda cerebral, e aí você vai ter a ansiedade, estresse, tá? As ondas beta, né? As ondas beta, pode reparar aqui, se dá para ver aqui, que eu coloco que elas vão de 12 a 38. Ela é longa, né? Porque a gente está falando aqui da onda média, e a gente, dentro das ondas médias, a gente tem a 12 a 15, que é beta, de 15 a 22, beta rápida, e de 23 a 38 Hz são as ondas high beta, são as ondas mais rápidas, que elas acontecem no córtex, tá? Então, eu vou falar aqui de um modo geral, depois eu vou pegar aqui uma fichinha para tentar explicar para vocês, porque ela é muito ampla, a onda beta, tá? Então, é um estado que se relaciona com as atividades cotidianas. Então, assim, as ondas beta é o que faz a gente acontecer todo dia. A onda beta é que a gente levanta, a gente faz as coisas, do dia a dia, né? A gente coloca a atenção, está em estado de alerta. São estados, é um estado interessante e ele é muito complexo até pela amplitude de onda que ela está ativando no nosso cérebro. E, ao mesmo tempo, são inúmeros estímulos, porque é onde está entrando um monte de informação para a gente, tá? Por exemplo, quando você está dirigindo, fazendo uma prova, uma apresentação, que nem agora, a minha maior ativação beta é o que está acontecendo. Agora é só beta que está, né, tá dando o pico para a minha produção aqui. Um nível, em excesso, quando você tem muita beta no cérebro, ela vai levar à extrema ativação neural, podendo desencadear, mas aí aqui já é um grau mais elevado de estresse, tá? Então, assim, veja, as pessoas se queixam de estresse, de ansiedade, mas a gente também percebe que as pessoas são níveis diferentes de ansiedade, às vezes a pessoa está tendo uma crise de pânico, né? Então, a gente também tem que pensar nesse cérebro
como que está tendo uma produção, uma descarga elétrica, né, do que está acontecendo dentro desse cérebro nesses momentos, tá? E um nível baixo de beta, ela pode proporcionar um estado sem ânimo e sem vontade de fazer as coisas. Então, nós precisamos muito das ondas beta, porque é ela que faz todas as coisas naturalmente acontecerem, tá? Então, a gente tem, falar um pouquinho das ondas beta, queria falar um pouquinho das ondas da beta rápida, da high beta, né? A beta que a gente tá falando, tem a beta mais lenta, a beta e beta rápida. É um nível de energia extremamente elevado, uma excitabilidade, né? Ela é bem acima do que é útil. Então, quando você está produzindo uma beta muito rápida no cérebro, principalmente nas áreas frontais do cérebro, você vai ter uma impulsividade muito grande, você tem um gasto de energia sem fim, e isso causa um desgaste enorme para a pessoa. Porque aí que acontece? Na verdade, assim, então que bom, né? Porque beta é o que faz acontecer, mas aí as ondas ficam tão rápidas que você não consegue efetivar nada. Você começa e para, você fica um monte de projeto e não realiza e não finaliza, né, as coisas, tá? As ondas, a beta de 15 a 18, aí que tem mais uma outra medida aí, né? Eles chamam de carro-chefe da velocidade de beta, que a maioria de nós, quando estamos produzindo, nos sentimos mais perspicazes e focados, tá? Então, esse é um padrão bom para a gente pensar que na medida certa, no tempo certo daquilo que você está precisando, você vai ter uma produção perfeita de beta para você realizar as coisas. Você consegue sentar, você consegue estar mais eficiente, consegue realizar as coisas, tá? É uma onda muito boa. Agora, quando ela não... Existem cérebros, né? A gente também mede isso dentro do neurofeedback. Às vezes você está tendo uma produção de beta na parte occipital do cérebro, nessa parte atrás. Então, aí a pessoa vai ter problema de insônia, ela não vai ter a produção certa, porque ela não está no lugar certo, tá? Um ótimo nível das ondas beta favorece estarmos mais receptivos, concentrados e ajuda a nossa capacidade de resolver problemas, né? Então, assim, quando você está produzindo nesse padrão beta, quando você tem um nível bom, está no lugar certo, essa produção de onda está jóia, é quando você está realizando mais adequadamente as coisas. Uma vez eu estava estudando, assistindo uma palestra, e a palestrante falava que é muito bom quando você vai colocar um áudio, né? Você vai estudar uma aula, e você aumenta a rotação um pouquinho a velocidade do áudio. Porque, segundo a teoria dela, quando você aumenta essa velocidade, você faz com que você esteja mais atento, né? É igual quando você está dirigindo, quando você está dirigindo devagar, às vezes você tem uma tendência de estar mais desatento. Agora, se você tem que dirigir mais rápido, você tem que estar atenta mais os reflexos estão mais afiados. Então, ela faz essa comparação com o nosso cérebro. Quando você, às vezes, ajudar o cérebro a produzir uma beta boa. Então, você está estudando, aumenta a rotação do vídeo, que aí você, segundo ela, você vai começar a colocar o teu cérebro motorzinho para funcionar na rotação certa. E eu fiz essa experiência e realmente, quando você aumenta a velocidade de um vídeo, você tem que estar mais atenta para você não perder nada. Então, você dá um caminho para o cérebro produzir beta na medida adequada. As ondas gama, elas são acima de 38 Hz. Frequente, ela tem origem no tálamo e ela se move a partir da parte posterior para a frente do cérebro. É uma frequência extremamente rápida em estados de felicidade. Os estudos ainda têm muito a descobrir sobre esta onda.
ela é muito difícil captá-la nos elétrons. Ela está relacionada com as tarefas de autoprocessamento cognitivo, capacidade de registrar novas informações, sentidos e percepções, né? E pessoas com problemas de aprendizagem têm uma produção muito menor de gama. Então, as ondas gama, eu gosto muito de fazer uma comparação, nunca mediram, né? Quer dizer, eu não tenho essa informação, mas pegar pessoas, assim, muito, muito inteligentes, né? Bill Gates, que ele lê 6 livros, 8 livros, tem gente que carrega os livros para ele, que ele lê vários livros ao mesmo tempo. Então, é uma pessoa que tem uma produção, né, que registra muitas informações. Então, baseado nessa teoria aqui que a gente estuda, e que tem muitos estudos que comprovam, creio eu que essas pessoas têm uma produção de muita onda high, beta e gama, né? Então, por isso que são pessoas que conseguem captar muitas informações, assimilar, registrar, né? Que até o Bill Gates tem um documentário que fala que ele é uma pessoa que ele é capaz de assimilar mais de 90% de um conteúdo de um livro, né? E às vezes, na média, nós, né, israelis mortais, é bem menos. Só que quem vive muito na onda gama, high, beta e gama, são pessoas irritadiças, pessoas que não têm paciência, acham que todo mundo é ler, que de lerdeza, que devagar, né? Então, são pessoas que aí acabam tendo uma produção que não sai da onda gama ou do high beta, né? Conhecer os diferentes tipos de ondas cerebrais nos permite entender os processos mentais, as emoções, as atividades que geram um tipo de energia no nosso cérebro, né? Então, assim, você entender que aquele tipo de onda no cérebro, ela, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, dependendo se você tem um tipo de onda que ela acontece na parte frontal à esquerda, às vezes você vai ser uma pessoa mais irritadiça, mais negativa, né? Então, tem tudo isso também que a gente precisa compreender de acordo com o funcionamento das ondas cerebrais. Então, são as divisões do cérebro, né? Então, a gente estuda ali que a gama é um padrão de onda que ela acontece de trás para frente, né? Ela faz essa varredura, né? E a gente também tem... Deixa eu ver se eu tenho outro aqui para mostrar. Aqui, ó. Então, aqui são esses coloridinhos aqui, são os pontos que a gente mede no padrão do neurofeedback. Então, eu estou avaliando, então, aqui é a parte occipital, olha. Estou pensando que aqui é a orelhinha, aqui em cima é o narizinho, né? Então, aqui, tudo que é F é a parte frontal do cérebro, tá? Aí, aqui a parte mais central. Aqui, T3 e T4 é essa onda bem aqui em cima da orelha, tá? E essa linha sagital aqui, tá? Existem várias leituras, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita onda rápida em CZ, é uma pessoa que está passando por um estresse crônico, ou então uma pessoa que já está, uma pessoa idosa que já está com ondas muito lentas. Na medida lá, a gente tem mais lenta em CZ do que C3 e C4, ou seja, está mais lento aqui do que nas laterais. Isso significa uma pessoa que teve um estresse muito longo, né? Um grande estresse crônico durante a vida, e aí isso faz com que a pessoa acabe produzindo ondas mais lentas aqui nessa região. Aqui eu achei interessante para mostrar para vocês que é um estudo sobre as pessoas, crianças, pessoas autistas, né? Então, veja, o que eles falam, na média, né, a gente tem que ter uma produção de pouca onda delta, lembra aquelas ondas lentas, e a gente tem que ter
pouca onda gama, que é aquela onda rápida. E a gente tem que ter um crescendo daquelas ondas medianas, ondas beta, né? O que os estudos mostraram? Que as pessoas autistas, né? Então isso aqui é um estudo, um grupo heterogêneo, envolvendo múltiplas disfunções do sistema neural, e eles observaram que tem uma inversão, né, nas medidas das crianças, das pessoas autistas. Então, são pessoas que têm uma produção muito grande de delta, ou seja, muita onda lenta e muita onda rápida. Então, as ondas rápidas vão estar relacionadas, às vezes, até à estereotipia, a uma agitação motora muito grande que essas pessoas têm, principalmente as crianças, né? E as ondas lentas, que são as ondas onde a criança às vezes está mais desconectada, ela está naquele mundo interno. É a criança, né, que vai estar mais para o mundo dela do que para o mundo externo. Aqui, eles falam também, né, que existe as crianças, as pessoas autistas, elas têm um bloqueio da parte sensorial, né? E isso acontece... É porque tem um bloqueio dessa área sensorial. Então, seriam essas duas áreas aqui, que existe um bloqueio, tá, da coerência das ondas. O que é um bloqueio da coerência das ondas? É porque tem outras leituras para a gente fazer das ondas cerebrais, né? Por quê? Elas acontecem a partir do tronco cerebral. Então, elas precisam, vou voltar aqui, elas precisam chegar do lado direito, do lado esquerdo, no mesmo momento. Se elas não chegam no mesmo momento, não está tendo uma coerência, né, da produção de onda que vai para um lado para o outro. Lembra que eu falei? Se a pessoa tem um tipo de onda que às vezes acontece mais rapidamente do lado direito, do lado esquerdo, né? Porque o que acontece? Você precisa ter mais beta, porque beta esquerdo é a nossa funcionalidade, tá? O lado direito está um pouco mais relacionado à criatividade, né, ao colorido. Só que se você tem está invertido, você tem muito mais onda beta do seu lado direito, você vai ser uma pessoa que tem um outro olhar, né, às vezes um olhar mais negativo da vida, né, mais ranzinza. E aqui é uma leitura, assim, vou falar bem do modo geral, tá? Para a gente poder só mostrar que quando a gente também está fazendo a leitura das ondas cerebrais, às vezes a gente tem que ter uma produção adequada, né? Um pouquinho mais de beta do lado esquerdo do que do direito, mas tudo tem a sua proporcionalidade exata, as suas medidas. O que acontece? Se você tem uma produção, pessoas que sofreram ou abuso sexual, ou abandono, né? Antes da aquisição da fala, você vai ter uma alteração nessa medida de um lobo para o outro. Por isso que chama desconectado, né? E por incrível que pareça, né? Às vezes as pessoas vão chegar no consultório e não traz o histórico de um abandono, não traz o histórico de um abuso, e aí na hora que a gente vai fazer mapeamento, pessoas que tiveram, né, um desgaste emocional, aí, um abuso, porque quanto mais novo você for o trauma, mais ele impacta na nossa vida, né? Então, aqui é uma medida onde a gente tá claro aqui, no caso dessa pessoa, que, então, houve investigar, né, descartar um histórico de abuso. Às vezes, não necessariamente é um abuso efetivo, tá? Às vezes, dependendo da sensibilidade da pessoa, às vezes a pessoa... Aquilo foi muito impactante, tá num lugar que a pessoa quis,
mexer na blusa dela, numa idade muito pequena, né? Que já aconteceu, não ter um abuso efetivo, mas a pessoa se sentiu violada, né? Então, isso aparece aqui, né, nessas medidas. E do mesmo jeito que eu também já fiz mapeamento de pessoas adotadas e não tivemos essa medida aqui, né, de abandono, de descuido. Então, do mesmo jeito que a pessoa pode sofrer isso por conta de ter sido abandonada, né? Eu fiz um mapeamento muitos anos atrás, logo que eu comecei a trabalhar com neurofeedback, e apareceu ali descartado o histórico de abandono. E ela em nenhum momento tinha trazido aquilo, né? E aí eu fui com muito cuidado, querendo entender e tal. E a mãe dela tinha morrido, o pai dela tinha deixado ela num orfanato, né? Então aí veio a história, então ela sentiu, isso trouxe esse impacto emocional, né? Então, quando a gente está podendo ter a oportunidade de olhar aquelas emoções, né, a partir das ondas cerebrais, é de uma riqueza muito grande. Do mesmo jeito que tiveram estudos sobre essas áreas T3 e T4 aqui, T3 e T4, são áreas onde aquela pessoa, minha cabeça não para, tem muitos pensamentos, né? Então fica como se fossem muitos pensamentos. Então é um T3, T4, a gente chama temporais quentes, aqueles pensamentos que ficam e a pessoa nunca descansa, né? Então são temporais quentes. E teve um estudo também que foi estudar os alcoólatras, e eles tinham temporais quentes. Só que no decorrer do processo, do estudo, eles puderam chegar à conclusão que, na verdade, eles não eram alcoólatras e ficaram alcoólatras, tinham temporais quentes porque eram alcoólatras, era o contrário. Eles tinham já os temporais quentes e era uma cabeça que nunca descansava, e aí as pessoas começavam a trazer os relatos que elas começaram a beber, e quando elas bebiam, elas descansavam a mente silenciava. Só que você toma um golinho assim, um pouquinho, aquilo vai aumentando até a sua mente silenciar, e aí quando você já está alcoólatra. Então, é um estudo que eu achei muito interessante, que as pessoas, daquele grupo, né, de estudo, provou, através das medidas aqui, que todos tinham os temporais quentes, e pelos relatos, eles foram desenvolvendo isso, porque eles já tinham uma mente muito, muito inquieta. A gente falou, né, sobre a parte química, né, elétrica, né, o nosso cérebro funciona, então, quimicamente e eletricamente. E hoje, eu falei para vocês da parte elétrica, né? Então, mas eu acho interessante a gente poder pensar que a gente falou de todas as ondas e que traz ansiedade, traz tristeza, né? Mas o que a gente efetivamente pode fazer, né? Eu queria deixar aqui para vocês o que a gente pode fazer, então, para a gente produzir, né, quimicamente e eletricamente, sensações de felicidade, né? Então, a sensação de felicidade é a produção, né, dos nossos hormônios de endorfina, ocitocina, a dopamina e a serotonina. Então, se tem alguma coisa que a gente não tem controle das situações difíceis que a vida vai abater, né, a gente, mas a gente pode, né, ter sim controle, fazer coisas efetivamente práticas que produzam endorfina, ocitocina, serotonina e dopamina, né? Então, queria deixar aqui para vocês que, para produzirmos dopamina, o que a gente precisa fazer? Dormir de 7 a 9 horas por noite. Celebrar as pequenas conquistas, né? Porque o cérebro precisa muito de dopamina. Então, a gente não tem que fazer as coisas de uma maneira automatizada, né? Vibre, celebre as suas pequenas conquistas do dia a dia, de pequenas coisas, terminou o seu dia, né? Uma pessoa que você
atender, uma pessoa que você viu na rua, uma pessoa que fazia tempo que você não via, chegou em casa, teve a sua janta, né? Ali no seu sofá, celebrar conscientemente essas conquistas do nosso dia, né? E praticar exercícios. Então, se a gente puder introduzir essas práticas, a gente vai estar produzindo dopamina. Para produzir ocitocina. Primeiramente, o que mais produz ocitocina é amamentar, né? Porém, se a gente não está amamentando, a gente pode meditar, produz ocitocina, abraçar, né? Tem a terapia do abraço, parece uma grande brincadeira, um livrinho, uma gracinha. E você tem que abraçar a pessoa, não sei quantos segundos, quantos minutos, não me lembro, mas é verdade, você produz ocitocina quando você abraça as pessoas. Eu achei uma perda muito significativa, né, com a pandemia, não poder abraçar, né, fazer o fechamento terapêutico e fazer aquela acolhida dos meus pacientes, né, aquele abraço gostoso, produzir ocitocina. Então, assim, ficou um buraco, né, da gente não poder fazer isso com mais naturalidade. Ser generoso também produz ocitocina, né? Com as pessoas que a gente gosta, com a família, com os nossos amigos. Endorfina. Como é que a gente vai produzir endorfina? Fazendo um hobby com frequência, né? Parar e pensar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de correr, né? Eu gosto de bordar. O que eu gosto de fazer? Isso produz endorfina. Rir, né? Estar presente com amigos, com a família, dar risadas. Cantar e dançar também produz endorfina. E serotonina? Serotonina a gente pode produzir no nosso sistema agradecendo, sendo grato a todas as coisas da nossa vida, né? Estar com a natureza, né? É muito impressionante você fazer uma caminhada e você se conectar com aquilo, né? Estar na natureza ali do celular, aí não vai valer, né? Mas você estar conectado ali com a natureza, você vai estar produzindo com certeza serotonina, né? E recordar momentos importantes da sua vida. Isso também produz serotonina. Então, assim, todas as coisas que foram faladas aqui, talvez você não possa fazer todas, né, todos os dias, mas você pode muito bem intercalar, né, esses hormônios, um dia você faz uma coisa, um dia você faz outra, mas você está todo dia produzindo hormônios da felicidade, tá? E aí, eu fiz essa frasezinha aqui para vocês, que é, no recomeço... a minha frase tá... Que o fim seja o começo, e assim, no recomeço, possamos nos refazer de todas as coisas, e então gratificar os instantes bons e ruins, para sermos inteiros, com todas as vibrações se fazendo dentro de nós, e, enfim, a plenitude, né? Então, eu espero que vocês tenham desfrutado aí de todas as produções, as vibrações, né? Conhecer um pouquinho, e a gente possa, enfim, buscar essa plenitude na nossa vida. Alessandra, muito obrigado por sua participação. Nós conhecemos o seu trabalho, o quanto você se esforça na sua família, para cuidar do seu serviço. Não é fácil você dispor desse tempo. Então, em nome da APM Regional Piracicaba, eu e a doutora Ana estamos muito agradecidos, né, por você ter separado esse tempo, preparado essa matéria. Eu gostaria de chamar, se possível, o presidente da APM, que está conosco, o Dr. Ricardo Tedeschi, para tecer algumas palavras. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu estou um pouco atrasado. Eu estava em outro evento na Faculdade de Medicina em Morumbi, tive que chegar em casa, mas eu queria parabenizar
a doutora Alessandra, a doutora Ana, meu amigo Ricardo, pelo evento. É muito importante para nós, da Associação Paulista de Medicina Regional Piracicaba, os eventos do Departamento Social. Eu tenho muito orgulho das atividades que vocês vêm desenvolvendo e eu quero sempre, dentro do que estiver ao meu alcance, dar o apoio para que vocês continuem esse trabalho, tá? Eu não tenho muito assim o que delongas, mas vocês estão de parabéns, tem todo o meu apoio e minha gratidão. Era isso que eu queria deixar e desejar uma boa noite a todos. Obrigado, doutora. Queremos convidar a Ana para suas palavras, doutora, por favor. Agradecida, Ricardo, os Ricardos da minha vida. Ricardo pela ajuda, Ricardo, presidente, pela presença. Alessandra, adorei, né? Um tema diferente, né? Para mim, pelo menos, aí agregou bastante conhecimento e a sua forma de apresentar também muito didática, muito agradecida, então, tá bom? Não sei se tem perguntas, né? Não vou falar muito para dar tempo aí de ver se das pessoas que estão assistindo tem alguém que quer fazer perguntas. Queremos fazer a menção da Fabi, a Raquel, que já agradeceram, tá, Alessandra? Você pode ver aí no chat. Ah, estou vendo, agradeço. A Lorise também, nossa representante, né, de aluna da diretoria. Isso. Então, nós estamos muito contentes, tá, com esse evento. E lembrando que já no dia 28 do mês que vem, né, dia 28/7, teremos uma palestra que vai abordar sobre o tabagismo. O tema correto ainda nós não conseguimos, mas a partir de semana que vem vamos começar a divulgar. E lembrar que em setembro nós teremos aí, toda semana, uma palestra voltada à prevenção ao suicídio. Prevenção ao suicídio de crianças, adolescentes, prevenção de adultos e idosos, e uma palestra de prevenção de suicídio a estudantes de medicina, né? Então, gostaríamos que todos, assim que tivermos montados, certo, os temas e os palestrantes, vamos divulgar para vocês, tá bom? Vou pedir agora a gentileza do Yuri, que ele solte um vídeo, é um vídeo curto, tá? Não chega a 2 minutos, é muito interessante assistirmos esse vídeo. Esta poderia ser uma história sobre o sucesso de um pequeno grupo fechado. Mas é sobre a prosperidade de milhares de pessoas. Poderíamos estar aqui enumerando as conquistas de um único indivíduo. Mas estamos celebrando o desenvolvimento de uma comunidade. A história que você vai conhecer agora poderia ter sido muito diferente se não tivéssemos escolhido contá-la juntos. Há 30 anos fizemos essa escolha. Porque acreditamos que o futuro é cooperativo. Acreditamos em gerar oportunidades para que cada um possa crescer, enquanto contribui para o crescimento do todo. Mostramos que é possível criar e oferecer soluções inteligentes com valores muito mais acessíveis do que o mercado financeiro tradicional. Isso porque aqui, quem se associa participa democraticamente das decisões e dos resultados financeiros. Esses resultados são reinvestidos no desenvolvimento regional em um círculo de prosperidade. Acreditamos em conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E é isso que temos feito. Juntos há 30 anos. Muito bem, agradecemos o apoio da Cicobi Unicentro, porque sem o apoio financeiro a gente não consegue realizar atividades, então é muito importante. Agradecemos também o apoio da APM São Paulo, que tem nos ajudado, ao Dr. Tedeschi, que mais do que o presidente é um amigo nosso, um irmão, como ele sempre fala, né? E agradecer a presença da Lorise, da Raquel, da Fabi, a Ana, que tem apoiado, a Alessandra, e contamos com vocês no próximo evento. Então, vamos dar por encerrado e agradecendo a todos, boa noite, que fiquem com Deus. Boa noite, obrigada, viu? Um beijo.
Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, agradecida.